Bem-vindos à bancada do Bioschematics. Hoje, nossa análise forense recai sobre o mercado de hardware de 2026. A gente vai dissecar a fundo se as especificações técnicas refletem a realidade da engenharia ou se, na verdade, estamos testemunhando uma colisão de filosofias que vai definir a próxima geração de performance. Se você valoriza análises técnicas que são de fato independentes, baseadas em dados e sem nenhum hype, já deixe o seu like e ative as notificações. É isso que fortalece a engenharia de verdade e, claro, garante a continuidade das operações aqui do nosso laboratório. Bom, a estrutura do nosso relatório técnico de hoje é bem direta. A gente começa com o cenário geral, depois faz um mergulho profundo na arquitetura de PCs e consoles. Vamos identificar os gargalos de projeto, analisar o impacto da legislação de reparo e, no final, entregar um veredito técnico focado no custo total de propriedade. Certo, vamos começar a análise. O ano de 2026 ele é definido por um conflito central. Basicamente, duas filosofias de design e de engenharia que estão competindo diretamente pelo futuro do hardware de alta performance. De um lado, a gente tem a abordagem de força bruta do PC. A ideia aqui é maximizar a potência do silício, a contagem de transistores, e agora isso é amplificado por software de IA. Do outro lado, a gente vê a eficiência otimizada dos consoles, que usam hardware customizado e também IA, mas para extrair o máximo de performance dentro de limites bem restritos de custo e energia. São, no fim do dia, trade-offs de engenharia fundamentais. Vamos mergulhar então no ecossistema do PC. A arquitetura Blackwell da NVIDIA é, hoje, o principal exemplo dessa filosofia de força bruta. E ela representa, de fato, uma mudança de paradigma na forma como a performance é gerada e, principalmente, como ela é medida. E olha só esse número para a gente ter uma ideia da escala. A GeForce RTX 5090 vem com 92 bilhões de transistores. Isso estabelece uma base de poder computacional completamente nova. A densidade do silício aqui é o ponto de partida para tudo que vem depois. E agora o ponto crucial da nossa análise. A métrica de performance mudou. A gente está saindo dos teraflops, que eram focados em rasterização, e indo para os TOPS, ou seja, trilhões de operações por segundo, que são dedicados à inteligência artificial. A RTX 5090 encarga mais de 3.300 TOPS. Isso a define não só como uma GPU, mas como um acelerador de IA de nível doméstico. Mas na prática, como essa potência de IA se traduz em performance? Através do DLSS 4 e da sua tecnologia Multi-Frame Generation. A IA não está mais só reconstruindo quadros, ela está prevendo e gerando múltiplos quadros intermediários. O software está efetivamente criando uma performance que o hardware sozinho não renderizou. Isso, claro, nos leva a um debate técnico inevitável. Os ganhos de performance se tornam massivamente dependentes do software, o que, por um lado, pode mascarar limitações do hardware em rasterização nativa, a longevidade da placa fica totalmente atrelada ao suporte de software e a latência, que é um subproduto da geração de quadros, precisa ser mitigada ativamente com tecnologias como Frame Warp. É um trade-off de engenharia bem complexo. Certo, agora vamos virar nossa lente de análise para os consoles e ver como a outra filosofia se manifesta. O foco aqui é a eficiência sob restrições severas de custo. Isso leva a soluções de engenharia muito inteligentes, mas também a compromissos e, como veremos, falhas de projeto a longo prazo. A resposta dos consoles ao DLSS é o PSSR, o PlayStation Spectral Super Resolution. Essa é a principal ferramenta da Sony para atingir eficiência. Ela usa machine learning para entregar imagens com percepção de 4K, mas partindo de resoluções internas muito mais baixas. Isso alivia e muito a carga sobre a GPU. Mas essa otimização de custos acaba gerando gargalos de projeto. No PS5, por exemplo, o design vertical pode causar a migração do metal líquido. É um risco documentado que leva ao superaquecimento. O Xbox Series S, por sua vez, apresenta uma taxa de falha elevada em MOSFETs específicos do seu circuito de alimentação. E o Switch 2, apesar de inovar nos controles, usa um design com um excesso de adesivos que, na prática, sacrifica a reparabilidade. Uma pausa rápida para um aviso vital. Manter este hardware operacional a longo prazo exige documentação técnica. Para ter acesso a especificações detalhadas e para a preservação histórica, consultem nossa base de dados em bioschematics.com. E para insumos de manutenção ou peças de reposição com garantia de procedência, visitem nossa loja oficial no Mercado Livre. O link está na descrição. E esses pontos sobre reparo nos conectam diretamente a um fator cada vez mais crítico: a legislação. O direito ao reparo está se tornando um novo campo de batalha.
forçando mudanças no design e, consequentemente, na longevidade dos produtos. Para entender isso, a gente precisa definir o parts pairing. É basicamente a prática de serializar componentes e bloqueá-los via software. Se uma peça é trocada, ela precisa ser validada online pelo fabricante. Isso cria um monopólio sobre o reparo e limita a propriedade real do consumidor sobre o aparelho que ele comprou. O que a gente vê é um movimento legislativo claro contra isso. Leis em estados como Oregon e Colorado, nos Estados Unidos, já estão banindo o parts pairing, e a União Europeia vai exigir baterias substituíveis pelo usuário, importáveis, a partir de 2027. É uma tendência que força os engenheiros a projetarem para a longevidade e não para a obsolescência. No entanto, a indústria reage. O PS5 Slim Pro, por exemplo, agora exige uma ativação online para o leitor de disco removível. Na prática, isso cria uma nova forma de DRM de hardware e levanta questões muito sérias sobre a preservação a longo prazo. Se um dia esses servidores de ativação forem desligados, esses consoles podem perder para sempre a capacidade de ler mídias físicas. E com tudo isso em mente, chegamos ao nosso veredito técnico. Vamos analisar os dados focando no custo total de propriedade, o TCO, mais para a realidade específica do mercado brasileiro, que, como sabemos, envolve custos que vão muito além do preço inicial do hardware. Vamos analisar os números, porque eles não mentem. O custo de aquisição de um PC de ponta é, sim, significativamente maior, mas esse custo se dilui a longo prazo com jogos mais acessíveis e a ausência de uma taxa para jogar online. Já os consoles têm um custo de entrada menor, mas acumulam despesas com assinaturas e jogos mais caros. E a flexibilidade de reparo também entra nessa conta. É um fator econômico crucial no ciclo de vida do produto. Então, qual é a conclusão técnica? O veredito depende diretamente do perfil de uso. Para o entusiasta de tecnologia que busca performance máxima e total liberdade de plataforma, o PC é a escolha óbvia. Para quem prioriza o acesso antecipado aos maiores lançamentos, como um GTA V, o PS5 é a plataforma-alvo. E para famílias e jogadores casuais, o Switch 2 e o Xbox Series S oferecem o melhor valor e catálogos mais direcionados. E toda essa análise nos deixa com uma questão fundamental para o futuro da engenharia de hardware. Em um cenário onde a inteligência artificial pode literalmente gerar performance, será que a potência bruta do silício, a contagem de transistores, ainda é a métrica que realmente define o poder de uma plataforma? A engenharia é uma ciência colaborativa. Por isso, a gente quer saber qual a experiência real de quem está aí no campo de batalha. Deixe seu relato técnico sobre essas plataformas aqui nos comentários. Seus dados e as suas observações enriquecem a análise de toda a nossa comunidade. Até a próxima bancada!